Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me colo da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, o texto de hoje, do volume 2. Setembro 1 de 1899. Continua a obediência, mas um pouco mais moderada. Vindo o confessor, perguntou-me se tinha cumprido a obediência e, tendo-lhe dito que tinha acontecido, renovou a obediência de que não devia absolutamente falar com Jesus, meu único consolo, e que devia despedi-lo se viesse. E eis que, havendo entendido que a obediência que me era dada era verdadeira, em meu interior disse o fiat voluntas tua, também nisto, faça a sua vontade, Ela aceitou, Mas, ó quanto me custa o cruel martírio, porque ela tinha um outro trecho, também, Jesus, o confessor tinha pedido obediência a ela, de não falar com Jesus, e ele continuou aqui, e o texto da obediência, esse texto que no livro do céu fala muito, muito sobre a obediência, sobre obedecer, sobre seguir, o que Jesus nos pede, desapegar de si mesmo, que a Aline falou, a maior obediência, para ela, eu creio que para todos nós, é não desapegar do nosso eu e de não pensar em nós mesmos, E é a maior obediência, para nós, que vivemos na vontade divina, Esse é o maior das obediências, Aí, sinto como um prego cravado no coração, que o atravessa de lado a lado. E como o meu coração está acostumado a pedir e desejar a Jesus continuamente, tanto que, assim como é contínuo o respirar e o bater, assim me parece que é contínuo desejar e querer o meu único bem. Então, querer impedir isso seria o mesmo que impedir alguém de respirar e bater do coração. Como poderia viver? No entanto, é preciso fazer prevalecer a obediência, Mesmo que custa a própria vida dela, Porque ela
Então, Jesus está falando para nós, né? Custa, né? É muito sério, né? É muito o que ele está nos orientando aqui, né? Sobre a obediência, né? Isso mesmo. É o nosso respirar, que ela fala, né? É isso, a obediência, né? A obediência que ele pede, né? A obediência de seguir, né? Tudo que ele está pedindo no livro do céu, tudo, as pastilhas, ajudar aqui no grupo, né? Quando ele pede, né? Disponível, tá disponível, né? Para quando ele pede o texto, o rosário, ele pede as pastilhas né? Do mês, dos amores, né? De Luiz. E, e o desapego de si mesmo, em saber a hora certa, né? A hora certa da obediência, né? Isso ainda me falta ainda, né? De calar, né? Ou de falar, né? Isso é sabedoria de Deus que Ele tem que dar para mim ainda, né? De discernir, né? Como falar, como agir, né? Por Ele, né? Para Ele, na ordem dele, na obediência dele, no agir dele, né? Ela tá falando ainda, né? Ó Deus, que pena, que rasgo tão atroz. Como impedir ao coração que peça sua própria vida? Como detê-lo? A vontade se punha com toda a sua força a freá-lo, mas como se necessitava contínua e grande vigilância, de vez em quando se cansava e se distraía, e o coração fazia sua escapada e pedia a Jesus a vontade, dando-se conta disso, se punha com maior força a freá-lo, mas era vencida frequentemente, pelo que me parecia que fazia contínuos atos de desobediência. Oh, em que contraste, que guerra sangrenta, que agonias mortais sofria meu pobre coração! Encontrava-me em tais estreitezas e em tais sofrimentos que acreditava que me ia a vida. Não obstante isso, teria sido um consolo para mim se pudesse morrer, mas não. E o que era pior era que sentia penas de morte, mas sem poder morrer. Então, a obediência para ela estava custando a vida, né? Estava querendo, aquilo doía, era tanto, né? Que era como a morte, né? A gente pensar o que Jesus quer de nós, né? Obediência. Ele quer a nossa adesão total e saber discernir, né? Em tudo a vontade dele, né? Por isso ele faz com que não tenha nem um pouquinho, né? A Luísa ali não tem nem um pouquinho do eu dela, né? Do assim de querer dela, né? Só o querer de Jesus, porque o mais querer dela é ter Jesus. E o mais querer de Jesus é não ter ela, né? Naquele momento, né? É a obediência, né? De Jesus, é a obediência de não ter Jesus. E é o maior querer dela, né? É ter Jesus. E, e a obediência faz com que esse querer dela não se realize, né? Então é a morte do próprio eu mesmo, mas massacrando o eu, né? É o que acontece. É o que Jesus quer de nós, é o que ele está nos ensinando aqui, né? A morte do nosso eu, o não querer, não ter, mesmo que é uma coisa justa, né? A gente pensar, né? Se a gente pensar, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, sem Jesus eu não tenho meu respirar, não tenho meu viver. Mas ele mostra que isso
até isso tem que morrer para reviver na vontade dele, na obediência, no querer dele, né? Fazer a obediência de morrer, esse querer, Jesus, para nascer na obediência dele, no querer dele, né? Matar tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Aniquilar tudo mesmo, né? E saber discernir que a mesma coisa parece boa, né? Parece santa, parece verdadeira, né? Não é na nossa vontade, é na vontade dele, é no querer dele. Por isso, ter essa obediência, obediência clara, verdadeira, que só ele dá, né? Só tá nele, né? Em Jesus, né? E ela tá reclamando, né? Desse, mas aí Jesus fala: então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas todo dia na noite, encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Senhor, não venha, porque a obediência não quer. É que tanto que ela, né, ela já massacrou aí o eu dela, né? De não até pedir, porque ela tinha obediência, né? Do padre, né, de não ver Jesus e não que ele não venha, então ela aceitou tudo, né? Ela matou mesmo, né? E até falar, né, para o próprio Jesus, né? E ele compadecendo-me e querendo fortalecer-me nos sofrimentos, então fortalecer-me nos sofrimentos em que me encontrava, com a sua mão criadora marcou a minha pessoa com o grande sinal da cruz e deixou-me. Então, ele só veio, né, veio reafirmar, né, a obediência, é porque ela estava sofrendo, né? Ele veio reafirmar, né, que aquele sofrimento era a obediência, ela tinha que sofrer, né? Tinha que passar por aquele sofrimento, né? Mas quem pode dizer o purgatório em que me encontrava? O pior era que não podia me lançar para meu sumo e único bem. Oh, sim, eu era negado pedir e desejar Jesus. Oh, as almas benditas do purgatório lhes é permitido pedir, desejar, lançar-se ao sumo bem. Só que lhes está proibido tomar posse dele. A mim, não. A mim me era negado mesmo este consolo. É, tirar tudo, né? Tudo, né? Desapegar de tudo, né? Porque ela fala, né? As almas do purgatório, elas podem pedir, né? E, porque no purgatório, as pessoas, as almas, né? Elas ficam sofrendo porque ela rejeitou Jesus, né? Não aceitou, né? É um sofrimento terrível, né? De ficar sem Jesus, né? E ela, a Luísa aqui, ela tá falando que ela não podia nem pedir, né? Eles pedem, mas não conseguem tomar posse porque ainda não estão purificados, né? No purgatório. E Luísa, ela tava vivendo purgatório mesmo, porque ela não podia, né? Ela não tem nenhum consolo, né? Negado até o consolo de pedir, né? De querer pedir. Ela não podia pedir porque Jesus não podia vir, a obediência, né? Então, eu estava matando mesmo ali, né? Fazendo com que ela revivesse só em Jesus, só no entendimento de Jesus, no amor de Jesus, né? Porque nada era permitido, né? A obediência negava tudo, né? Então, Luísa foi
na Divina Vontade ela mostra, né, para nós a obediência mesmo, o valor, como, né, chegou no cúmulo da obediência, né, para nos ensinar, para que a gente, para nos mostrar, né, o nosso nada mesmo, o nosso que nós não somos nada, nós temos que voltar só para Jesus, né? Mesmo aqui, a Luísa não está podendo recorrer a ele, mas ela anulou, ela se entregou, né? À obediência. Então, a obediência é o maior, né? A obediência é maior, né? Em Deus, né? Porque ela estava com Deus, né? Ela estava com Jesus, só que ela tinha que se, né? Se aceitar ali, né? Aceitar a obediência naquele momento, né? Então, toda noite não fiz outra coisa que chorar, quando minha débil natureza não podia mais. O amado Jesus voltou em atitude de querer falar comigo, e eu, em seguida, recordando a obediência que quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada vida minha, não posso falar, não venha, porque a obediência não quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai ter com o confessor. Eu acho que também Jesus está nos ensinando aqui o poder sacerdotal, né? Porque na Divina Vontade Jesus sempre nos ensina, né? Obedecer o sacerdote, né? Apesar dele, apesar da vida dele, né? As mãos, ele foi ungido, né? Por Deus, né? Então, Jesus está nos ensinando também a obediência ao sacerdote, né? De ver no sacerdote o próprio Jesus, né? E a obediência vem do sacerdócio, né? Aqui na terra para nós, né? Na igreja, né? Ele é o representante da obediência, né? O padre, né? Quando dizia isso, vi o confessor e Jesus, aproximando-se dele, disse-lhe: Isto é impossível. Tenho as minhas almas tão submersas a mim que formamos uma mesma substância, tanto que não se distingue mais uma da outra. E assim como quando duas substâncias se unem, uma transmite na outra e depois, embora se queira separá-la, é inútil até mesmo pensar assim, é impossível que minhas almas possam estar separadas de mim. Está falando da união das almas, né? Ser junta com Jesus, né? É, essa fusão, né? Da criatura com o Criador, né? De estar unida a Ele. E havendo dito isso, já se foi e eu fiquei mais aflita do que antes. O meu coração batia tão forte que sentia abrir-me o peito. Depois disso, não sei dizer como encontrei-me fora de mim mesma e esquecendo-me, não sei como, da obediência recebida, virei pela abóbada do céu, chorando, gritando e buscando ao doce Jesus. Quando, de repente, vi vir lançando-se entre meus braços, todo cheio de amor e definhando, mas logo me lembrei do mandato recebido e lhe disse: Senhor, não me queiras tentar esta manhã, não sabes que a obediência não me quer? E ele mandou-me o confessor, por isso vim. E ele mandou-me o confessor, por isso vim. Então, ele tinha recebido, até Jesus, né, estava recebendo a ordem do confessor, né? Por isso que Jesus está mostrando a autoridade do Padre, né?
Então, ele foi consolar Luísa por ordem do confessor, né? E eu, não é verdade? És porventura algum domínio que me quer enganar e fazer-me faltar a obediência? Ela não acreditou, né? Porque ela acreditava tanto no confessor, né? Que ela estava. É porque Jesus sempre fala, né? Para obedecer ao confessor. Falava para ela, né? Fala muito aqui no texto, né? Aí por isso ela ficou em dúvida, né? Então, e Jesus, não sou domínio. Ele, ele falou que era verdade, né? Que era ele, né? E eu. Se não és domínio, façamos-nos juntos o sinal da cruz. E os dois signamos-nos com a cruz. Depois continuei dizendo-lhe: se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele, a fim de que ele mesmo possa ver se és Cristo ou bem o demônio, e então poderei estar segura. Assim fomos com o confessor, e como Jesus estava em forma de menino, o dei em seus braços, dizendo: Pai, veja você mesmo. É meu doce Jesus ou não? Agora, enquanto Jesus bendito estava com o Pai, disse-lhe: se és verdadeiramente Jesus, beija a mão do confessor. E em minha mente pensava que, se fosse o Senhor, teria feito essa humilhação de lhe beijar a mão, mas se fosse um demônio, não. E Jesus a beijou, mas não ao homem, senão a potestade sacerdotal. Assim o beijou. Então, está mandando poder sacerdotal do sacerdote, né? Do homem sacerdote, né? Que as mãos dele, né? O poder dele, né? Então, Jesus está querendo mostrar essa obediência também ao sacerdote, né? Ele é o representante de Jesus aqui, né? Na terra, né? Devemos a obediência a ele, né? Depois disso, parecia que o confessor o conjurava para ver se era demônio, e não encontrando tal, me devolveu. Mas com tudo isso, meu pobre coração não podia gozar os abraços do meu amado Jesus, porque a obediência o tinha como atado, impedido, muito mais porque ainda não havia nenhuma ordem contrária. Por isso meu coração não ousava desabafar, nem sequer dizer uma palavra de amor. Ó santa obediência, como és forte e poderoso! Eu te vejo nesses dias de martírio ante mim como um guerreiro potentíssimo, armado da cabeça aos pés com espadas, flechas, cheio de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando vê que meu pobre coração, cansado e abatido, quer consolar, buscando o seu refrigério, sua vida, o centro ao qual se sente atrair, como por um imã, você olhando-me com 1000 olhos por toda parte, me fere com feridas mortais. Ó, tenha piedade de mim e não seja tão cruel comigo. Mas enquanto disso, a voz do meu adorável Jesus faz-se ouvir nos meus ouvidos, que diz: a obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. A obediência me fez nascer, a obediência me fez morrer. As chagas que tenho em meu corpo são feridas e marcas que me fez a obediência. Com razão, disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda classe de armas aptos para ferir, porque em mim não me deixou nem uma gota de sangue. Me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração, destroçado, sangrante,
ia buscar um alívio, alguém que tivesse compaixão de mim. Então, o que Jesus está falando aqui, né? Da obediência, né? Custou a própria vida dele, né? Se ele que veio, né? Nos redimir, né? Passou por isso tudo, né? Divinizou isso tudo, né? Que ficou sem uma gota de sangue, como ele falou, né? Foi arrancado tudo dele, né? Tirado tudo, né? Se ele passou por isso, quem somos nós, né? Ele, então, ele está nos mostrando o desapegar mesmo, desapegar de tudo, né? De nós mesmos, né? Para viver na vontade dele. Não, não ficar sem nada mesmo, ser um nada mesmo, né? Para ser tudo com ele, porque é, foi ele está fazendo o processo, né, em Luísa e fazendo, mostrando, né, o que ele aconteceu com ele, né, como ele foi fiel à obediência, né, nos falando da nossa obediência, né, do desapegar de tudo, né, de dar o nosso próprio sangue também, né, não fisicamente, né, mas emocionalmente, espiritualmente, né, dar a nossa vida, né, dar a nossa vida, dar a nossa vontade para Ele, né? Nossa, é muito, é o que ele está falando da obediência hoje, né? Que ele falou no outro texto, está falando nesse, né? Para a gente refletir, né? Para entender, né? O valor da obediência, né? A obediência, então, tornando-se para mim mais do que cruel tirano, só se contentou quando me sacrificou na cruz e me viu expiar vítima por seu amor. E por que isso? Porque o ofício deste potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso, não faz outra coisa que mover guerra encarniçada a quem não se sacrifica tudo por ela. Por isso, não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos estão atentos para ver se ela vence, que das outras coisas não se dá o trabalho. Por isso, o nome deste guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. E quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida aí, ó. Mesmo vitória, né? À medida que há essa morte mesmo, né? Aí vem a vitória, né? E o que não me deu obediência, por meio dele venci a morte, derrotei o inferno, desarmei o homem acorrentado, abri o céu, e como rei vitorioso tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado da minha redenção. Oh, sim, é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido e por isso amo tanto as almas que são obedientes. Que lindo, que maravilhoso. Ai, Senhor, eis-me aqui. Me ajuda a viver a obediência, né? A obediência nos deu tudo, né? A obediência de cruz, em tudo, né? Em tudo. Venceu o humano, na sua humanidade, ele venceu tudo, né? Vivendo o humano, ele venceu e sendo obediente, né? Venceu tudo. E ele nos quer obedientes, né? Volto a falar de onde deixei. Depois de um pouco veio o confessor e, tendo-lhe dito tudo o que disse acima,
renovou minha obediência de continuar da mesma maneira, e tendo-lhe dito: Pai, permita ao menos dar a liberdade ao meu coração de rogar a Jesus que a obediência que lhe disser quando vem, não venha e não posso conversar, faço-a. E ele faça o que puder para detê-lo, e quando não puder, então dê a liberdade. Então ela continuou, né, na obediência, né? Ela continuou fazendo a vontade do confessor, que é a vontade de Deus, né, para a vontade de Jesus, né? Mesmo é porque Jesus deu o exemplo da obediência, né? Então, quando o confessor vem, né, é o próprio Jesus, né? Ele está mostrando a obediência nossa ao confessor, né, que é o representante de Jesus aqui, né? E é a obediência ao próprio Jesus, porque na divina vontade, a obediência vem do próprio Jesus, né? Ah, essa adesão total é assim de anular o nosso eu, né? Dar a morte do nosso eu para que só Ele próprio reine, né, nas nossas vidas. A obediência de viver só para Ele, só Ele orientando, né? Mesmo que Aline citando o exemplo da contrariedade, assim, do que aconteceu, né? De ela reagir daquele jeito, né? Mas Jesus a orienta, né? De que foi a vontade dele, né? Que tudo está dentro do controle, né? Da morte do próprio eu, né? Então, ficar em paz, tudo é divina vontade, né? Entender que tudo está, né, sob o domínio de Jesus, né, nas nossas vidas, né? Mesmo, é claro que questiona, né? A Aline questiona, a gente questiona, mas ele explica, ele mostra, né? Manda, ele mostra, né, que é obedecer, né? Como foi falado aqui, né? Amém, Fiat.